Olá, pessoal, boa tarde. Bom, estamos aqui hoje, né, na nossa aula de número 12, que vai tratar do tema potência e energia, e vai ser uma aula, né, no formato remoto, ok? Essa aula já está disponível para vocês no Moodle, viu? Para que vocês possam acessar, né, sempre que necessário. Bem, antes da gente entrar no tema da aula, vamos só relembrar aqui a situação, né, dos pontos distribuídos até o momento na disciplina. Bom, até agora nós fizemos duas provas de 15 pontos, duas atividades avaliativas de 5 pontos e listas de exercícios que vocês já entregaram, totalizando 7 pontos. Então, até o momento foram distribuídos 50 pontos. E desses 50 pontos, né, só para vocês terem uma noção da situação de cada um de vocês aí, a média, né, dos 50 pontos é 30 pontos, ok? Isso significa que tem mais 50 pontos para serem distribuídos, que vão ser distribuídos, né, da seguinte forma: mais duas provas de 15 pontos cada, 3 atividades avaliativas de 5 pontos cada e lista de exercícios, totalizando 50 pontos restantes, e ao final da disciplina, né, terão sido distribuídos 100 pontos, né, e vocês precisam da média 60 pontos para aprovação. Então, só contextualizando vocês aí, né, para que vocês possam, né, verificar a situação de cada um, como que tá, né, ok? Bom, vamos entrar então no tema da nossa aula, né? Que vai tratar de potência e energia. Só que, antes de falar de potência e energia, é importante a gente relembrar um conceito aqui muito importante, que já foi visto algumas vezes, que é o conceito de potencial elétrico. O que é o potencial elétrico, né? É o trabalho da força elétrica necessário para movimentar uma carga elétrica de um lugar para outro. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem uma carga geradora, mais QG, e uma carga de prova, essa menorzinha aqui, ó, também positivo. Quando a gente tem duas cargas de mesmo sinal próximas uma à outra, a gente sabe que vai existir uma força, né, e uma força de repulsão, já que são cargas de mesmo sinal. Então, tem uma força atuando aqui na carga de prova, a FGQ, apontada para a direita, porque é uma força de repulsão. Então, essa força, o que acontece? Ela tende a fazer com que essa carga se movimente. Se movimente o quê? Deste ponto A para um ponto B, localizado aqui, um ponto mais distante, se deslocando para a direita, devido a essa força. Então, essa capacidade de locomoção, né, de se mover, da carga se mover, ela existe devido ao potencial elétrico. A gente tem potenciais elétricos distintos no ponto A e no ponto B. Devido a essa diferença, né, de potencial, essa carga ela tende a fazer esse movimento. Bom, e o movimento de carga está relacionado, né, com realização de trabalho. E vamos entender então, né, o que é o trabalho, né, já que no movimento de cargas existe um trabalho sendo realizado. Vamos entender, né, o conceito do trabalho nessa situação. Imagine que a gente tem uma placa carregada positivamente com potencial VA e uma placa carregada negativamente com potencial VB. A gente sabe, né, que se a gente colocar uma carga de prova aqui, nesse ponto, a tendência dela é se movimentar em direção a essa segunda placa carregada negativamente. Isso porque aqui nós temos cargas de mesmo sinal que tendem a se afastar, né, se repelir. Então, essa carga tende a ser atraída por essa carga negativa. Vamos entender, né, qual que é o trabalho que existe nesse movimento que essa carga faz. O trabalho ele pode ser simbolizado tanto pela letrinha tau, a letra grega, tá? Essa letra a gente chama ela de tau, como pela letra W maiúscula. E o que é a definição física de trabalho? A definição física de trabalho é força vezes deslocamento, tá? Só que a gente sabe que quando a gente tem cargas elétricas, a gente tem uma força elétrica
atuando, e é a força elétrica, a gente aprendeu lá no início da disciplina, né? Que é K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado, onde Q1 e Q2 são as cargas. K, né, é uma constante, né? A gente já trabalhou bastante com ela, né? 9 vezes 10 a nona, que tem o valor de 9 vezes 10 a nona, e D é a distância entre as cargas. Então, essa é a equação de uma força atuando, a força elétrica atuando entre duas cargas. Se a gente substituir essa equação de força nessa primeira equação de trabalho, a gente chega numa expressão desse tipo. Aqui está tampando, né? Mas como o slide vai estar disponível para vocês, depois vocês conseguem acompanhar melhor. Quando a gente multiplicar, né, essa parcela por D, por esse D aqui, por essa distância, esse D, ele vai cancelar com esse, e aí a gente vai ter simplesmente um único D aqui no denominador, tá? E aí, repassando aqui, né, um único D no denominador, o trabalho, né, pode então ser definido dessa forma. Porém, a gente sabe, né, do conceito de potencial elétrico, que potencial elétrico é o quê? K vezes módulo de Q dividido por D. Então, se a gente pegar essa equação de potencial elétrico e substituir aqui, ó, na equação do trabalho, a gente chega numa expressão desse tipo, em que trabalho é V vezes Q, ou seja, potencial elétrico vezes carga elétrica. É a multiplicação de V por Q. Então, essa é a definição de trabalho, quando o trabalho, né, se refere a uma carga elétrica em deslocamento, tá? Claro que tem outras expressões para trabalho, envolvendo outros tipos de cargas, não cargas elétricas, envolvendo outras situações. Mas no caso aqui nosso de carga elétrica, essa que é a expressão do trabalho, ok? Bom, já que a gente viu o trabalho agora, vamos ver o conceito de potência, porque estão diretamente relacionados, a gente vai ver já já. Potência é uma grandeza física usada para calcular a quantidade de energia fornecida ou consumida por unidade de tempo. Olha só, matematicamente, né? Potência, então, é o quê? Olha só, quantidade de energia, que nada mais é do que trabalho, por unidade de tempo. Então, potência, né? Matematicamente, potência é a razão entre trabalho e tempo. Com isso, vamos relembrar algumas aqui expressões para a gente chegar numa equação de potência. A gente sabe que a corrente elétrica, a gente viu isso, né? Em aulas anteriores, é o quê? É a variação, o módulo da variação de carga no tempo. Isso é o conceito de corrente elétrica. Ou seja, a variação de carga é dada por quê? I vezes ΔT, corrente vezes o tempo. E a gente viu, né, nos slides anteriores, que trabalho é V vezes Q. Ou seja, substituindo o Q dessa expressão de trabalho pelo Q envolvendo corrente, a gente chega na seguinte expressão, que trabalho é V vezes Q, só que Q, né, pode ser relacionado com ΔQ e vezes ΔT. Então, a gente chega nessa expressão, que trabalho é tensão vezes corrente vezes ΔT. Ok, mas a gente não quer trabalho agora, a gente está interessado na potência, mas potência é trabalho por unidade de tempo. Então, substituindo essa expressão de trabalho por unidade de tempo, a gente chega nessa expressão, vezes I vezes ΔT, dividido por ΔT. Simplificando ΔT com ΔT, a gente chega na expressão de potência. Que potência nada mais é do que V vezes I. Qual que é a diferença dessa potência para essa potência? Nenhuma. Na verdade, essa potência é uma expressão genérica para qualquer tipo de potência, seja potência elétrica, potência mecânica, ok? Agora, essa expressão de potência que a gente chegou aqui, deduzindo, P igual a tensão vezes corrente, P igual a VI, é a expressão de potência elétrica, porque é essa potência que nos interessa. Em circuitos elétricos, a gente trabalha com potência elétrica, ok?
Então, aqui está a dedução, né? Vocês não se preocupem em deduzir, tá? Eu só queria mostrar para vocês de onde que vem essa expressão que já é conhecida por vocês, né? De onde que vem essa expressão de potência elétrica, V vezes I. Bom, então, né, aqui está a nossa expressão para potência elétrica e ela tem algumas variações, tá? Essa é a genérica, essa é a principal, mas ela tem algumas variações. A gente pode utilizar ela de outras formas, relacionando outras grandezas. Aqui ela está relacionando tensão e corrente. Porém, se a gente aplicar a primeira lei de Ohm, onde a gente sabe que V é igual a RI, se a gente substituir, então, V na equação de potência por R vezes I, a gente chega nessa expressão, potência RI ao quadrado. Também é uma expressão para potência elétrica. A diferença é que, nessa genérica aqui, nessa principal, relaciona tensão e corrente. Nessa segunda, relaciona resistência e corrente elétrica. E ainda tem uma outra variação. Se a gente pegar a equação geral de potência, ao invés de substituir o V, substituir o I, onde I é V sobre R, da lei de Ohm, a gente chega numa terceira expressão para potência. Potência é V vezes V sobre R, que se torna V ao quadrado sobre R. Ou seja, uma nova expressão para potência elétrica. Mas, na verdade, essas duas novas expressões são derivadas dessa principal, ok? Enquanto a principal relaciona tensão e corrente, as suas variações relacionam, né? Resistência e corrente e tensão elétrica e resistência, ok? Então, a gente pode utilizar qualquer uma dessas variações ou simplesmente usar a definição geral, ok? Todas elas trazem a mesma informação de potência. Bom, qual que é a unidade de potência elétrica? A unidade de potência elétrica é watts, ok? Ou watts. As duas pronúncias são corretas, watts ou watts, então fica a critério, né, de cada aluno, ok? Bom, então a gente sempre vai representar pela letra W maiúscula, que traz a informação de potência, watts. Bem, imagine esse circuitinho, né, que já é um circuitinho aí conhecido por vocês, bem simples, contendo apenas uma fonte de tensão em série com resistor. Obviamente, é um circuito elétrico, né, fechado, com caminho fechado para circulação de corrente. Então, eu vou ter tensão, corrente e resistência. A corrente passa pela resistência, certo? Quando essa corrente passa por essa resistência, ela provoca um efeito Joule. O que é efeito Joule? É o aquecimento desse resistor, né? Já até expliquei para vocês, né, que é o princípio físico que está envolvido, né, no nosso chuveiro elétrico. A gente tem uma resistência lá dentro e ao ligar o chuveiro, né, circular uma corrente através da resistência do chuveiro vai aquecer essa resistência e essa resistência aquece a água, né? Então, isso é o efeito Joule. E esse efeito Joule, ele converte a energia elétrica, né, pela circulação de corrente, em energia térmica, já que esse resistor, ele dissipa calor, ok? Bom, vamos ver então um conceito de potência, né, nos resistores. Não um conceito, né, mas na verdade é uma característica dos resistores. Os resistores, né, vocês estão acostumados já lá nas aulas práticas, a gente caracteriza um resistor pelo valor da sua resistência. Só que além do valor da sua resistência, tem um parâmetro muito importante, que é a potência dos resistores. O que é essa potência, né? É o tanto de potência que esse resistor, ele suporta, né? De modo que não vai danificar esse resistor, tá? Aqui a gente tem, né, resistores de meio watt, que são os que vocês estão acostumados a trabalhar lá nos laboratórios, tá? Aqueles pequenininhos. E aqui a gente tem resistores de 2 watts, a gente consegue perceber a diferença no tamanho. O que vai mudar de um para o outro, né? O valor da resistência? Não, são resistores, né? A gente pode ter resistor de mesma resistência com essas duas características. Potência de meio watt e potência de 2 watts. Acontece que esses aqui de 2 watts são resistores maiores.
tá? Com aspectos construtivos mais robustos. Por quê? Porque eles suportam uma corrente maior, serem, né, atravessados por uma corrente maior e, consequentemente, suportam uma potência maior, tá? Porque dependendo da corrente para esse resistor menorzinho aqui de meio watt, dependendo da corrente do circuito, pode danificar esse resistor. Ele pode esquentar muito, começar a derreter, né, e perder as características dele. Agora, um resistor de 2 watts suporta uma corrente maior e, consequentemente, uma potência maior, ok? Então, né, a potência nos resistores, ela traz qual a informação? A informação de que um resistor ele pode dissipar X watts sem que sofra nenhum dano, ok? Para não danificar o componente. Bom, agora, né, falamos já de potência, vamos falar de energia elétrica. O que é energia elétrica, né? Energia elétrica é uma forma de energia que se origina da energia potencial elétrica, baseada na geração de diferença de potencial, permitindo estabelecer uma corrente elétrica entre dois pontos. Bom, gente, a energia elétrica, né, todo mundo sabe, né, o que é, ela está presente no nosso dia a dia, está presente em vários momentos aí da nossa vida, né, quando a gente vai carregar um telefone, o fato de vocês estarem assistindo essa aula agora é porque vocês têm um telefone que já foi carregado ou estão assistindo através de um computador. Foi a energia elétrica que me permitiu gravar essa aula, né? Ela faz parte do nosso dia a dia, o tempo todo, né? A gente tá trabalhando com energia elétrica, né? Mas o conceito, né, físico dela é esse. E a energia elétrica, ela nada mais é do que potência vezes o tempo. É a multiplicação de P por T, onde P é a potência, né, em watts ou kilowatts. Já vai ficar um pouco mais claro esse kilowatts para você já. E T é o tempo, que é dado em horas, ok? Bom, professora, tempo a gente sempre estava utilizando em segundos, sim. A gente sempre estava utilizando tempo em segundos. Por que agora a gente vai utilizar tempo em hora? Gente, porque se a gente for pensar, a gente consome energia elétrica o tempo todo. Então, é um período de tempo muito grande. Então, se a gente falar de energia elétrica em fração de segundos, a gente vai trabalhar com números muito grandes, tá? Então, como a leitura, por exemplo, da medição de energia elétrica na nossa casa é feita em um mês. Se a gente for contabilizar isso em termos de segundos, vai dar um número muito grande. Então, isso é contabilizado em termos de horas. Por isso que agora a gente vai utilizar esse tempo em horas. Então, quando se tratar de energia elétrica, esse tempo a gente vai trabalhar com ele em horas, ok? Bom, então energia elétrica nada mais é do que P vezes T. Se a gente trabalha com tempo em segundos, a gente vai ter o quê? Uma energia elétrica em qual unidade? P, watts, tempo, segundos. Então, seria watts vezes segundo. Essa unidade, ela é a unidade característica de Joule. Todo mundo já deve ter ouvido falar em Joule, certo? Que é uma grandeza, né, que caracteriza a energia. Só que em termos de energia elétrica, a gente não vai trabalhar com Joule. A gente vai trabalhar com qual? Tempo em horas, então a gente vai ter a seguinte unidade, watt-hora, ou simplesmente quilowatt-horas, ok? Então, o tempo vai ser em hora. Por que aqui está watt-hora e aqui quilowatt-hora? Já vou explicar para vocês. Porque, né, quando a gente vai pagar por energia elétrica, como a leitura é feita mensalmente, num período de 30 dias, a gente vai ter um número grande aí, né, em watt-hora. Então, para tornar ele um número um pouco menorzinho, muitas vezes essa energia é vinda na forma de quilowatt-hora, né? Sabendo que quilo é nada mais do que um múltiplo, né? Que é 10 ao cubo, ok? Então, a gente vai trabalhar muito com essas unidades, watt-hora ou quilowatt-hora, ok? Energia elétrica, a gente vai trabalhar com essas unidades. Bom, vamos ver aqui algumas informações importantes aí, né? Já que potência tem todo o equipamento elétrico, energia também. Olha só, todos os equipamentos elétricos que a gente compra hoje vêm com esse selo aqui, que é um selo do Procel, tá?
tem várias características nesse selo. Aqui tem um selo referente a um chuveiro elétrico, tá? Bom, vamos ver aqui algumas informações importantes que esse selo traz pra gente. Primeiro, esse selo, ele tem várias classes de potência aqui. O que isso significa? A classe A que está verdinha significa que é um equipamento elétrico que não consome tanta energia. E a G aqui vermelha seria já um equipamento elétrico que consome muita energia, tá? Então, o verdinho aqui consome pouca energia e o vermelho consome muita energia. Então, olha só, aqui está classificado como um equipamento E, tá? Por quê? Porque chuveiro, ele gasta bastante energia. Acredito que na maioria das residências, né, seja o equipamento que gasta mais energia, tá? O que mais contribui para a nossa conta de energia elétrica, tá? Principalmente no inverno, em que a gente trabalha, toma um banho muito quentinho, né? Trabalha com o chuveiro numa potência mais alta. Então, ele se enquadra, né, nessa classe E aí de 6.800 watts. Olha só, temos aqui algumas informações importantes aqui. Potência nominal, 6.800 watts, ou 6.800 watts. Isso é a potência de um chuveiro elétrico muito bom, viu? Que esquenta bastante. Mas também, já que ele tem uma potência alta, obviamente ele também vai consumir uma maior energia elétrica, tá? Por que tem dois valores aqui de potência? Potência nominal e potência econômica. A nominal é quando o chuveiro ele está trabalhando com seu máximo, ou seja, no inverno. Porque aí é o momento que ele está esquentando mais, né? Ele está esquentando mais e, consequentemente, ele está consumindo uma potência maior, tá? Se a gente ajusta esse chuveiro para trabalhar no verão, por exemplo, que o banho pode ser mais friozinho, né? Menos quente, a gente já trabalha com ele numa potência de 2.100 watts, tá? Então, em geral, a potência que vem do chuveiro é a potência máxima dele. Quando a gente compra um chuveiro de 6.800, é o máximo de potência que ele vai dissipar, tá? Mas, por exemplo, a econômica aqui, no seu nível de trabalho menor, ele consome apenas 2.100 watts, ok? Bom, outra informação importante aqui, ó. Consumo quilowatt-hora. O que é isso, então? Quilowatt-hora, a gente viu que é a unidade de energia elétrica. É quanto que ele vai consumir de energia elétrica, considerando um banho diário de 8 minutos. Então, assim, se for um banho diário de 8 minutos, significa que ele vai consumir, trabalhando, né, no seu mínimo 10,1 kWh por mês e 31,9 kWh por mês trabalhando no inverno, tá? Com uma potência mais elevada. Então, olha só, aqui a gente tem informação de potência e de energia. Um segundo equipamento aqui para vocês. Uma máquina de lavar roupas. Olha só, ela está classificada com o A, o verdinho, né? Então, significa que é um equipamento que não consome tanto energia elétrica. Quais informações importantes a gente tem aqui, ó? Quilowatt-hora ciclo, né? Quilowatt-hora, isso é informação de energia, é o que ela gasta de energia elétrica. Ela gasta 0,37 por ciclo. O que é esse ciclo? É um ciclo da máquina, tá? De programa da máquina. Quando a gente vai lavar roupa, né, tem como programar um ciclo, né? Que é o molho, bater, enxaguar, centrifugar. Então, um ciclo completo gasta 0,37 kWh de energia elétrica, tá? Aqui a gente tem um ventilador. O ventilador também é classificado com A, não consome tanta energia. Algumas informações importantes aqui, ó. Consumo de energia, 3,36 kWh por mês, se ele trabalhar determinado número de horas por dia. Deve estar escrito aqui, ó, consumo de valor diário de 1 hora por dia, né? Na maior velocidade. Então, se a gente tem, né, esse ventilador trabalhando 1 hora por dia na sua velocidade máxima, é um consumo de
3,36 kWh ao final do mês. Bom, um ar-condicionado. Um ar-condicionado, né? Hoje a gente tem alguns equipamentos, né, condicionadores de ar, que são mais econômicos, tá? Esse é um deles, ó, que se enquadra aqui na classe A. Quais informações importantes que a gente tem aqui, ó, de consumo? 5,5 Wh ou 528 kWh por ano, tá? Então, assim, ele se enquadra aqui na classe A, né? E não consome tanta energia assim, tá? Olha só, aqui tem também uma informação importante aqui, ó, 220 volts. Esse seria um ar-condicionado para ser instalado em 220 volts e não 127. Bom, já passei, né, alguns equipamentos elétricos aí, então vocês veem, né, que aquele selinho lá traz informações importantes, né, a respeito do consumo de energia elétrica daqueles equipamentos. E a gente viu ali, né, que o que pesa mais é um chuveiro elétrico. Em geral tá? Quando a gente tem equipamentos para esquentar ou resfriar, são equipamentos que gastam mais energia elétrica. E o chuveiro é o grande vilão aí, vamos dizer, de uma casa, tá? Porque, em geral, né, ele é utilizado muitas horas por mês, se a gente for pensar, né? Uma casa aí com uma média de 4 ou 5 pessoas, né? Tomando banhos aí de 8 minutos, de 8 a 10 minutos, né? A gente tem um chuveiro ligado aí por cerca de quase 1 hora por dia, né? Então, é um equipamento elétrico que consome bastante energia. Bom, vamos falar agora dos medidores de energia elétrica. Esse aqui é um medidor de energia elétrica, todo mundo deve conhecer. Tem lá no padrão de entrada da sua casa, tá? Onde a CEMIG faz a leitura. E esse é um analógico, tá? Como que ele funciona? Esses números aqui, eles vão rodando, né? E vem, né, o leitor da CEMIG e faz a leitura todo mês, tá? Tá vendo escrito aqui embaixo? Quilowatt-horas, né? Tá em inglês. Mas aqui é a medição em quilowatt-hora de energia elétrica. Porém, né, hoje os medidores, eles estão mais modernos, né? E eles são utilizados, tá sendo a CEMIG está substituindo, né, toda seu centro aí de medição através de medidores digitais, né, que aí aqui o númerozinho é digital, tá? Muitos já foram substituídos, alguns ainda serão substituídos, mas a tendência é que todos os medidores, né, sejam dessa forma. São mais precisos, né, a gente sabe, né, das diferenças de equipamentos analógicos para digitais, ok? Bom, aqui tem uma conta de energia, né? Todo mundo consegue aqui identificar essa conta, né, da CEMIG, todo mundo algum dia já deve ter visto uma conta desse tipo, né? A conta da CEMIG. Bem, o que essa conta aqui tem de informação importante para a gente? Vamos aprender a interpretar um pouco da conta de energia elétrica, né? Bom, tem dois partezinhos aqui da conta, que é essa vermelhinha de cima e essa aqui. A vermelhinha de cima é essa parte aqui. Olha só, a gente tem aqui, ó, tipo de energia, tipo de medição, energia em quilowatt-hora, tá vendo? A CEMIG, ela faz a leitura de energia elétrica com a unidade quilowatt-hora. Como é que funciona? Tem uma leitura anterior, 25.501. O leitor foi lá, né, viu lá naquele medidor esse número. Daqui a um mês, aproximadamente 30 dias, esse leitor volta e faz uma nova leitura. Aí ele lê o número 25.623. O que é a leitura, né? Mensal. É a leitura, uma leitura menos a outra. Então, teve um total aí de 122 kWh consumido no mês. O que isso significa? Isso significa que foi o que consumiu de energia elétrica naquele mês. Porém, o quilowatt-hora, ele tem um valor, tá? Ele tem um preço. Nesse exemplo aqui, o preço está de 83 centavos cada quilowatt-hora. Quando a gente pega 122 e multiplica pelo preço de 1 kWh, a gente tem o valor que está sendo pago pelo consumo de energia elétrica. Porém, gente, esse valor aqui, ele varia, tá? Ele depende de várias coisas,
Depende, por exemplo, se está em época de cheia, de chuva, ou se está em época de seca. Porque em época de chuva, a energia elétrica costuma ser mais barata, porque os reservatórios, né, das usinas hidrelétricas, que são a principal forma de gerar energia, eles estão cheios. Quando chega a época de seca, eles estão vazios. Então, precisa acionar outros tipos de usina de energia elétrica, como energia termoelétrica. E é uma energia que tem um custo mais alto. E quem paga por isso? Nós, consumidores. Por quê? Porque vai aumentar esse preço, tá? Então, esse não é um preço fixo. Ele varia e depende de vários aspectos, ok? Só que a gente não paga só o consumo de energia elétrica, tá? Aqui é para vocês verem o consumo. Mas a gente paga também um valor pelo custeio de iluminação pública, tá? Esse valor também varia de cidade para cidade, de região para região, mas enfim, aí nossa conta de luz a gente não paga só nosso consumo, tem outras tarifas adicionais, tá? Mas eu queria que vocês entendessem, né, esse consumo aqui, né, como que é feita essa leitura e como que é calculado o valor que a gente paga do consumo de energia elétrica, ok? Bom, com esses conceitos, a gente vai fazer alguns exercícios aqui juntos para poder ver se ficou claro, né? Aplicar o que a gente acabou de aprender. Esse primeiro exercício pergunta o seguinte: qual a quantidade de energia liberada em 2 horas por um gerador que fornece 10 kW de potência? Gente, como que fazer esse tipo de exercício? É simples. Primeira coisa, identificar quais informações que a gente tem no enunciado. Por exemplo, neste enunciado a gente tem a informação de 2 horas, quer dizer que isso é tempo. E temos a informação de 10 kW de potência, potência e tempo. Temos essas informações. E o que o exercício está pedindo? Energia elétrica, ok? Vamos fazer isso juntos e os próximos, eu sugiro que vocês pausem o vídeo, tentem fazer e depois voltem aqui, ok? Bom, se está pedindo energia elétrica, energia a gente sabe que é potência vezes o tempo. Qual que é a potência? 10 kW. 10. Qual que é o tempo? 2 horas. 10 vezes 2, ou seja, 20. 20 o quê? Quilowatt, porque a potência está em quilowatt, hora. E o tempo está em hora. Então, vai ser o quê? 20 kWh. Simplesmente potência vezes o tempo. 20 kWh. Ok? Segundo exercício aqui, ó. Quantos quilowatts de potência são liberados por um gerador de 240 volts que fornece 20 amperes ao circuito? Bom, sugiro que vocês pausem o vídeo agora, tentem fazer. E assim que terminarem, né, voltem aqui para ver se está certinho, quem não conseguiu para ver como que faz, ok? Mas qual que é a ideia aqui, gente? Quais informações a gente tem? 240 volts, isso é informação de tensão. 20 amperes, isso é informação de corrente, tensão e corrente. E tá pedindo o quê? Potência, né? Quantos quilowatts de potência? Bom, se está pedindo potência, a gente sabe que potência é o quê? Tensão vezes corrente. Ou seja, 240 volts vezes 20 amperes. Porque 240 é a tensão, 20 é a corrente. 240 vezes 20 dá 4.800 watts. Quando a gente faz V em volts vezes I em ampere, a gente encontra a unidade watt ou watts. Só que o exercício pediu quilowatts. É simples, 4.800 watts corresponde a quantos quilowatts? Só dividir por 1.000, né, gente? Já que a gente sabe que quilo é 10 ao cubo. Então, 4.800 watts corresponde a 4,8 quilowatts. Ok? Bom, vamos para um terceiro exercício. Se a tensão através de um resistor de 25 kΩ é 500 volts, qual a potência dissipada no resistor? Bom, vamos lá. De novo, quais informações a gente tem? Resistência em quilowatts e tensão em volts, certo? O que está pedindo? Potência.
P? Bom, a gente tem R e V e está pedindo P, certo? Só que P, a equação de potência relaciona V e I. Beleza, V a gente tem, porém I a gente não tem, corrente não. Mas tem como calcular a corrente? Tem. Como? Pela primeira lei de Ohm. Se a gente tem tensão e resistência, automaticamente a gente calcula a corrente. I é o quê? V sobre R. Então, I é o quê? V, 500 volts, dividido por R, 25 vezes 10 ao cubo, que é 25K. 500 dividido por 25 vezes 10 ao cubo dá uma corrente de 0,02 amperes. Pronto. Agora temos tensão e temos corrente. Como potência é tensão vezes corrente, a potência fica 500 vezes 0,02, que vai dar 10 watts, ok? Então, nesse caso, a gente calculou a corrente para depois calcular a potência. Ah, mas teria um outro jeito de resolver, por aquelas variações da equação de potência que eu mostrei para vocês. Potência, né, V vezes I, mas tem como, né, a gente encontrar uma equação para potência que relaciona V e R, substituindo I por V sobre R, que é a equação de potência V ao quadrado sobre R. Aí a gente poderia fazer direto, que ficaria o quê? V ao quadrado, 500 ao quadrado dividido por R, por 25 vezes 10 ao cubo. Qual que é o resultado disso? 10 watts. Olha só, resolvemos de duas maneiras diferentes, chegamos no mesmo resultado, obviamente, tá? Porque essa expressão aqui para potência vem dessa expressão. Então, poderia ter sido feita de qualquer uma das formas e o resultado é o mesmo, ok? Vamos mais um? Olha só, a corrente que passa por um resistor de 100 ohms a ser usada em um circuito é de 0,20 amperes. Qual a especificação de potência desse resistor? Bom, quais informações a gente tem? R, 100 ohms, resistência e corrente, 0,20 amperes. O que eu quero? Potência. Só que potência é V vezes I. A gente só tem I, não temos V. Mas é possível calcular V? Sim, através da lei de Ohm. V igual a RI. Então, ficaria V igual a 100 vezes 0,2, que vai dar 20. Com isso, a gente tem a tensão, 20 volts. Potência não é tensão vezes corrente? Então, potência é 20, tensão, vezes corrente, 0,2, que vai dar 4 watts, ok? E teria também uma outra forma, através da variação para a equação de potência, que é a expressão potência também pode ser reescrita como RI ao quadrado, porque a gente substitui o valor de V por R vezes I, RI ao quadrado. Então, ficaria 100 vezes I ao quadrado, vezes 0,2 ao quadrado, que é 4 watts. Aqui a gente não precisou calcular a tensão, tá? A diferença é essa. Mas, se a gente fizer dessa forma ou dessa, a gente tem que chegar no mesmo resultado, 4 watts. Ok? Tranquilo? Então, olha só. Vamos passar para mais uma. Uma TV, ela absorve 0,4 amperes em 220 volts. Qual a potência da TV? Essa tá fácil. Olha só. Quais informações a gente tem? Corrente, 0,4 amperes e tensão, 220 volts. Potência, a gente sabe que é V vezes I, ou seja, 220 vezes 0,4, 88 watts. Aqui temos a potência da TV, 88 watts. Ok? Mais uma? Vamos lá. Um resistor de 6 kW dissipa uma potência de 54 miliwatts. Determine a corrente que passa pelo resistor. Bem, o que a gente tem? R,
resistência 6 kΩ e potência 54 miliwatts. O que está pedindo? Corrente elétrica. Tá. Só que aí a gente sabe o seguinte, que a potência, ela pode ser escrita como RI ao quadrado, certo? Essa é a equação de potência que relaciona resistência e corrente elétrica. Se a potência é RI ao quadrado, como a gente quer encontrar a corrente, a gente precisa isolar o I nessa equação. Como que a gente isola o I nessa equação? Vamos deixar ele sozinho de um lado da equação. Para ele ficar sozinho desse lado da equação, o R que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. P dividido por R. Bom, I ao quadrado é igual a P dividido por R. I ao quadrado vai ser então o quê? 54 vezes 10 a menos 3, por conta do mili, dividido por 6 vezes 10 ao cubo. Quando a gente fizer essa divisão, 54 dividido por 6 vai dar 9, 10 a menos 3 dividido por 10 ao cubo vai dar 10 a menos 6. Então, a gente chega, I ao quadrado é igual a 9 vezes 10 a menos 6. Como a gente quer I, que é a corrente, qual que é o inverso do quadrado? É a raiz. Então, para achar o valor de I, basta tirar a raiz de 9 vezes 10 a menos 6. Quando a gente tirar a raiz de 9 vezes 10 a menos 6, a gente chega em 3 vezes 10 a menos 3. Ou seja, qual que é a corrente elétrica? 3 vezes 10 a menos 3 amperes, que nada mais é do que 3 miliamperes. Ok? Então, assim, é simples, né, gente? É só a gente ir pensando o que o exercício deu, o que ele está pedindo e substituindo os valores e encontrando, né, as grandezas aí solicitadas. Mais um, vamos lá. Qual a resistência de um secador de cabelos que dissipa 1.500 watts quando ligado em uma rede de 120 volts? Vamos lá. Quais informações que a gente tem? Potência e tensão, certo? O que está pedindo? Resistência. Bom, existe, né, uma equação de potência que relaciona tensão e resistência, que é essa equação, P igual V ao quadrado sobre R. Se está querendo R, a gente precisa isolar R nessa equação. Ou seja, vou passar ele para o outro lado e vou passar o P dividindo. Então, R vai ser o quê? V ao quadrado dividido por P. Tensão ao quadrado dividido por P. Qual que é a tensão? 120. 120 elevado ao quadrado dividido pela potência, 1.500 watts. 120 elevado ao quadrado dividido por 1.500, quando a gente fizer essa divisão, a gente vai chegar em 9,6 ohms, ok? Tem outro jeito de resolver? Sim. Ah, professora, não lembra essa equação, mas vocês conhecem V vezes I. O que poderia ter sido feito? Foi dado P e V, a gente calcular I, e tendo a corrente, a gente aplicar a primeira lei de Ohm e achar a resistência. A gente chegaria nesse mesmo valor, ok? São só formas diferentes de resolver o exercício. Mais uma. Um alternador, que nada mais é do que um gerador, tá? De 127 volts, fornece 30 amperes para uma residência. Calcule a potência que o alternador fornece. Bom, quais informações que a gente tem? Tensão, 127 volts, e corrente, 30 amperes. Ok? O que está pedindo? Potência. Fácil. Potência é tensão vezes corrente. Ou seja, potência é tensão, 127, vezes corrente, 30 amperes, 3.810 watts. Essa multiplicação, que é a mesma coisa que 3,81 quilowatts, se eu quiser expressar o resultado em termos de quilowatts, ok? Mais uma? Vamos lá. Uma rede de energia fornece 5.000 watts para um ferro de passar roupas, quando uma corrente de 16 amperes circula nele. Qual a tensão que a rede disponibiliza e qual o valor da resistência do ferro? Vamos lá. Quais informações a gente tem? Potência
5.000 watts e corrente 16 amperes. Está pedindo tensão. Essa é fácil. Por quê? Potência é V vezes I. Como está pedindo tensão, basta a gente isolar a tensão nessa equação. Como que isola a tensão? Passa o I que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Tensão é P dividido por I. 5.000 dividido por 16. Quando a gente fizer 5.000 dividido por 16, a gente chega em 312,5 volts. Ok? Tá. Mas não pediu só tensão, pediu também o valor da resistência. Mas fica fácil. Se nós já temos tensão e corrente elétrica, basta aplicar a primeira lei de Ohm para achar resistência. Resistência é V sobre I. Ou seja, resistência é 312,5 dividido por 16, que vai dar 19,53 ohms. Ok? Bom, vamos mais uma? Determine a energia total consumida por uma lâmpada de 100 watts, ligada por 12 horas, e um aquecedor de 1,5 kW ligado por 45 minutos. Bom, esse exercício agora está pedindo energia elétrica, tá? Só que está pedindo a energia total consumida por dois equipamentos diferentes. Por uma lâmpada e por um aquecedor. Tá, então olha só. A gente sabe que energia é o quê? Potência vezes o tempo, certo? Só que a gente vai ter, nesse caso, a energia total. Vai ser a energia elétrica consumida pela lâmpada, mais a energia elétrica consumida pelo aquecedor. Lâmpada mais aquecedor. Energia da lâmpada mais energia do aquecedor. Ok? Como que a gente faz? A gente calcula a energia consumida pela lâmpada, a energia consumida pelo aquecedor e soma, certo? Olha só. Tá. Mas qual que é a energia consumida pela lâmpada? Potência da lâmpada vezes o tempo que a lâmpada ficou acesa, certo? Bom, a lâmpada é uma lâmpada de 100 watts, ou seja, a potência da lâmpada é 100 watts. Qual que é o tempo que ela ficou acesa? Ligada por 12 horas, esse tempo já está em horas, 12 horas. Então, a potência, aliás, a energia consumida pela lâmpada nada mais é do que 100 vezes 12, ok? Que vai dar 1.200. Beleza? Essa é a energia elétrica consumida pela lâmpada. Agora, vamos ver a energia elétrica consumida pelo aquecedor. É a mesma coisa. É a potência do aquecedor, tá? Só que, olha só, a potência do aquecedor está em quê? Kilowatt. E da lâmpada a gente usou em watt, então a gente não pode misturar banana com maçã, não. A gente tem que deixar tudo na mesma unidade. Como a gente usou em watts para a lâmpada, a gente também tem que usar em watts para o aquecedor. E 1,5 kW são quantos watts ou watts? 1.500. Por isso que aqui aparece 1.500 e não 1,5. Só para deixar em watts, porque a gente está trabalhando com a da lâmpada em watts, tá? E qual que é o tempo que o aquecedor ficou ligado? 45 minutos. Mas a gente entra com o tempo em minutos? Não. A gente entra com o tempo em horas. Então, a gente precisa converter minuto em hora, ok? Como? Como que converte? Regrinha de 3, simples. A gente sabe que uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. 45 minutos vai ter x. Ou seja, x, né? Se a gente multiplicar cruzado aqui, a gente chega que x é o quê? 45 dividido por 60. 45 minutos dividido por 60 minutos, que vai dar 0,75 horas. Então, a gente teve que converter 45 minutos para horas, que vai dar 0,75 horas. A gente tem 1.500 vezes 0,75 vai dar 1.125, que é a energia elétrica consumida pelo
aquecedor. Se a gente somar 1.200 com 1.125, a gente chega num total de 2.325 o quê? Watt-hora. Watt-hora, ok? Por que watt-hora? Porque nossa potência a gente considerou em watt e nosso tempo em hora, watt-hora. Se a gente quiser, como deu um número grande, se a gente quiser transformar esse número em quilowatt-hora, basta fazer o quê? Dividir por 1.000. E aí, 2.325 watt-hora torna-se 2,325 kWh, ok? Então, nesse caso, a gente recapitulando aqui, a gente precisou calcular a energia de cada equipamento separadamente e depois somar. Lembrando que tempo tem que sempre ser dado em horas nessa equação. Bom, por último, tem um exercício, né? Muito parecido com o anterior, tá? Onde está sendo, né? Tem 4 lâmpadas ligadas e uma torradeira elétrica. Pergunta, né? Quanto de energia elétrica pagará, sendo que quilowatt-hora custa 90 centavos? Esse exercício ele resolve de uma maneira muito similar ao exercício anterior. Tem que achar a energia elétrica consumida pelas lâmpadas, somar com a energia elétrica consumida pela torradeira, aí a gente vai ter uma energia elétrica total, consumida total. E aí, como a gente sabe o preço do quilowatt-hora, basta multiplicar pelo preço para a gente saber quanto que a gente vai estar pagando por aquela energia, tá? Esse exercício eu vou deixar para vocês fazerem, ok? Vou deixar um recadinho lá também, um e-mail, enviar. E esse exercício, ele vai corresponder, né, à atividade do sábado letivo, que o próximo sábado, dia 16 de novembro, é um sábado letivo, né? E eu combinei com vocês de sempre deixar exercícios, alguma tarefa para vocês fazerem, né, correspondente ao sábado letivo. A tarefa vai ser este exercício, tá? Talvez eu coloque mais um, mas eu aviso se eu colocar. E levar na próxima aula, na aula de segunda-feira, dia 18 de novembro, tá? Valendo pontinho, valendo 1 ponto, ok? E aí, vai ser atividade correspondente ao sábado letivo, tá? Vocês vão ter que postar no Moodle, eu vou avisar vocês lá tudo direitinho por e-mail, ok? Essa é a nossa aula de hoje, Potência e Energia. Essa aula, né, corresponde a um conteúdo dado. Na próxima aula eu vou tirar dúvidas que tenham ficado, mas foi conteúdo dado, conteúdo lecionado, ok? Espero, né, que muitos alunos assistam a essa aula, né, porque a gente não vai retomar esse conteúdo, tá? É um conteúdo que foi ofertado na forma remota, ok? Então é isso, pessoal. Bons estudos aí para vocês e até segunda-feira, ok? Obrigada. Tchau, tchau.